Nós estamos, com a graça de Deus, na penúltima exposição dessa série de mensagens. Se Deus permitir, no próximo domingo nós encerramos as exposições na carta de Paulo aos Efésios. E depois dele falar da doutrina da salvação em Cristo Jesus, somente pela graça, e também falar de como o cristão, ele busca a santidade, e de como é a vida do cristão cheio do Espírito Santo, no casamento, na família, no trabalho, Paulo encerra dizendo que o cristão está no meio de uma batalha espiritual. Vamos recapitular. Nós vimos as primeiras peças da armadura, o cinto e a couraça. E aprendemos que o crente, então, assim como um soldado está com o cinto bem apertado, o crente que tem a verdade bem apegada a ele, então ele governa a sua vida por ela, por meio da verdade em que ele crê, por meio da verdade em que ele vive. E assim como uma couraça protege os órgãos vitais de um soldado, a couraça da justiça protege o nosso coração. Primeiro, com a justiça que recebemos de Cristo pela fé. Segundo, pela justiça que o Espírito Santo produz em nosso coração. Depois, nós vimos também as sandálias da preparação do Evangelho. E aprendemos que é necessário que a gente esteja calçado, bem calçado, para termos estabilidades em terrenos molhados, escorregadios, para termos mobilidade em terrenos cheios de lama, para estarmos prontos para correr, se necessário. E também nós aprendemos que por onde formos, vamos anunciar esse Evangelho que prega paz com Deus, paz com o próximo, paz consigo mesmo. A gente aprendeu isso quando viu a respeito da sandália. Eu havia me esquecido e falei às crianças para desenharem um soldado. O soldado também tem um escudo. Ele está empunhando com uma de suas mãos um escudo, que é o escudo da fé, que nos protege. Porque em meio aos constantes ataques de Satanás, essa fé nos protege. Neutraliza o poder das tentações, das acusações, das aflições e nos capacita a permanecermos firmes. E hoje nós veremos as duas últimas peças da armadura de Deus: o capacete e a espada. Eu convido então você a prestar atenção na leitura da palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, verso de número 17. A palavra de Deus nos diz assim: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe na exposição de sua palavra. Em qualquer guerra, existem duas necessidades fundamentais: proteção e poder de combate. Um soldado sem proteção rapidamente vai morrer. Um soldado sem arma não consegue avançar. E nessas exposições eu tenho trazido, por vezes, o paralelo com os esportes. Em muitas modalidades coletivas, como futebol, basquete, vôlei, entre outras modalidades, uma equipe sairá vencedora se tiver organização, tanto defensiva quanto ofensiva. Paulo, então, mostra para a gente aqui que Deus nos concede ambas as coisas: proteção e poder de combate. Organização defensiva, organização ofensiva. Nós veremos que o capacete protege e que a espada conquista. Vamos ver então esses dois pontos na noite de hoje. Em primeiro lugar, como essa peça da armadura de Deus protege a mente do crente. O versículo diz assim: usem também o capacete da salvação. Eu chamo a sua atenção para a repetição do que Paulo vem dizendo a respeito dessa armadura de Deus. Se trata de uma atitude urgente.
Meus irmãos, a gente não pode achar que é opcional vestir a armadura de Deus. Se nós optarmos por alguma peça dessa armadura e entendermos que não precisamos tanto assim, que em alguns momentos não vamos vesti-la, isso será trágico para a nossa jornada cristã. Na verdade, toda a armadura de Deus deve ser tomada pelo crente imediatamente, devemos usá-la imediatamente. Além disso, a forma como Paulo escreve aqui, dizendo usem, traz também a ideia de que cada um de nós devemos estar pessoalmente envolvido com essa ação. É verdade que a armadura é concedida por Deus, mas é verdade também nessa caminhada de santificação que nós somos ativos. Nós agimos, nós tomamos iniciativa. Ou seja, eu e você, conscientemente, devemos tomar as peças da armadura, colocá-las, usá-las, como que se apropriando desses recursos espirituais. Então prestem atenção. O crente vai ser mais ou menos abalado e ferido pela batalha espiritual, dependendo da sua utilização dessa armadura. Se eu uso sempre o capacete, a espada, o escudo, a couraça, a sandália, se eu uso sempre a armadura de Deus, eu estarei protegido nessa batalha. Se eu uso às vezes, se eu esqueço em casa, se eu esqueço em algum lugar, se eu esqueço na mente de usar uma peça da armadura, eu estarei vulnerável. E o texto que nós lemos aqui, primeiramente, fala do capacete. É óbvio, mas vale dizer que o capacete protegia a cabeça do soldado. E é fácil imaginarmos que um golpe na cabeça podia, frequentemente, ser fatal. Não é verdade? Sem capacete, o soldado estaria vulnerável. Por isso, Paulo utiliza essa imagem para descrever o seguinte: a proteção espiritual que a salvação oferece. Saber que você é salvo traz para você não somente o entendimento de que você não irá para o inferno, mas te protege nas batalhas infernais daqui. E essa imagem era tanto comum para os leitores não judeus, que fariam rapidamente a associação com o soldado romano, como também era acessível aos judeus. Porque Paulo está ecoando uma profecia de Isaías, quando nós lemos o seguinte: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Quem se vestiu disso primeiramente? Foi o próprio Deus. Foi o próprio guerreiro Jesus Cristo que na cruz lutou a nossa batalha, venceu a morte, nos conquistou vida. Agora, enquanto crentes nele, enquanto pessoas que têm fé nele, nós nos revestimos dessa vitória, participamos dessa vitória, colocando o capacete da salvação. E o que significa salvação? O que significa ter um capacete de salvação na cabeça? Bom, salvação aqui não é apenas aquele momento da conversão. Sabe quando você entendeu o evangelho, entendeu que é pecador, que só em Cristo há solução e que sem Ele você estaria perdido e condenado, ou então os seus olhos se abrem, você entende essa mensagem, você confessa Cristo Jesus, seu coração está convertido. Esse é o início do conceito de salvação. Porque salvação aqui, meus irmãos, inclui toda a esperança redentiva do crente. Paulo está chamando você para uma coisa, preste atenção. Ele quer que os crentes vivam de acordo com a salvação
já recebida e apliquem essa salvação diariamente. Nesse sentido, esse capacete de salvação vai nos proteger do desespero. Vai bater desespero às vezes. Vai nos proteger das acusações de Satanás. Ele é sujo. Ele vai nos acusar. Vai nos proteger do medo, das dúvidas, do sentimento de estar derrotado espiritualmente. Esse capacete vai nos proteger não somente do inferno no dia do juízo, mas nos protege diariamente em cada momento difícil. De fato, meus irmãos, a salvação nos traz grande esperança. E é essa a imagem que Paulo traz aos Tessalonicenses quando ele escreve o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Satanás vai querer atacar a nossa mente. Ele vai lançar pensamentos como: você não foi salvo, não. Deus abandonou você. Não há esperança para essa situação que você está passando. Seu pecado é grande demais. São pensamentos que Satanás vai lançar para atacar a sua mente. Porém, os soldados de Deus que estão com o capacete da salvação respondem: Cristo morreu por mim, eu tenho esperança. Eu fui justificado pela graça de Jesus, eu tenho esperança. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só quem está equipado com esse capacete responde dessa forma. Quem não está duvida, quem não está hesita, titubeia. E é isso que Paulo também ensina aos romanos, quando ele faz uma sequência de perguntas e respostas. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Muitas dúvidas podem surgir em nossa mente. E Paulo, ao escrever isso, demonstra ter total consciência disso. Por isso ele traz essas perguntas, bem como as respostas, mas em seguida ele reforça sua convicção na salvação de Deus. Porque ele diz: eu estou bem certo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, coisas do presente, porvir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que o crente pode ter a seguinte certeza: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a certeza do crente. Nesse primeiro ponto, então, nós já temos duas lições, para as quais eu chamo sua atenção. A primeira delas é: busque conhecer a salvação de Cristo. E quando eu digo conhecer, é estudar mesmo. É investigar. É saber o que Cristo fez por você. Quanto mais consciência você tiver da salvação que Cristo deu para você, mais segurança nessa salvação você vai ter. E a Bíblia nos ordena isso. O apóstolo Paulo, aos Efésios, escreveu: pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor.
Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e, atenção, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Busque conhecer a salvação de Cristo. E eu tenho uma dica de ouro aqui. Participe da Escola Bíblica Dominical. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula sobre justificação pela fé somente. E fomos enriquecidos com o assunto de que, de uma vez por todas, diante do tribunal de Deus, o crente está absolvido porque Cristo pagou a pena, pagou a dívida, venceu a morte no lugar do crente. Nós buscamos conhecimento a respeito dessa salvação, e então, ainda que isso seja mais do que podemos raciocinar, porque excede todo entendimento, muitas coisas a respeito dessa salvação, Deus revelou para nós e preservou, registrado nas Escrituras. Não se contente com o conhecimento superficial acerca da salvação em Cristo Jesus. E uma segunda aplicação que nós temos nesse primeiro ponto é a seguinte: a certeza da salvação é uma bênção e nos fortalece na batalha. Paulo disse aos filipenses: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O crente, ele entende que é salvo de uma vez por todas, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos daquele que começou uma boa obra em nós. Que começou lá na eleição antes da fundação do mundo, passando pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, essa expiação, também nos conduzindo durante toda essa caminhada de santificação e nos preservando para o dia da glorificação. O crente entende que desde o início dessa obra até o final, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, está agindo, garantindo salvação. E a certeza, então, não nos leva para o orgulho espiritual, tampouco para o comodismo, ou como aprendemos na aula de hoje, para o antinomianismo. Pessoas que são antinormas, antileis. Não vamos nem para o legalismo, nem seremos anti-lei. Seremos pessoas que cumprem a lei com gratidão. E sabendo que aquele que começou a boa obra em mim, vai completá-la, então eu tenho certeza da minha salvação, não porque fui eu quem a conquistei, mas porque o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o forte Senhor, conquistou na cruz essa salvação para mim. Que segurança tenho em Jesus e posso nele desfrutar paz, vida e luz. Então, vestir o capacete da salvação e ter a certeza da salvação nos protege. Nos protege dos ataques malignos à nossa mente. Vista o capacete da salvação. Ter certeza da salvação é uma bênção, é um privilégio. Mas em segundo e último lugar, o que nós aprendemos nesse texto é que nessa batalha espiritual, nós empunhamos a espada para combater o inimigo. Vejam o que está dito no texto. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, vale a gente matar a curiosidade aqui a respeito de qual espada Paulo está falando. Se a gente for para filmes e levar a nossa mente para filmes, vários tamanhos de espada nós teremos. Paulo tem em mente aqui a espada do soldado romano, que não era uma arma pesada, tampouco longa. Era uma espada que ficava no cinto e tinha um corte rápido e preciso. Tipo Tramontina, não é? Que era usada em combates corpo a corpo. O soldado,
num momento de combate, fácil e rapidamente ele tiraria a espada e a usaria. Isso sugere que a palavra de Deus não é um instrumento pesado, genérico, pouco preciso. Não. A Bíblia é uma arma específica para situações específicas. E é dessa arma que o crente precisa. O crente não precisa de experiências sobrenaturais para ficar firme. O crente não precisa de emoções sensitivas para ficar firme. O crente não precisa de técnicas terapêuticas para ficar firme. Tudo isso passa muito fácil. Experiências sobrenaturais podem ser abençoadoras e certamente quando acontecem mostram a glória de Deus, mas elas são sobrenaturais e extraordinárias. O que está no comum, no ordinário, no natural, é a palavra revelada, é a Bíblia, os versículos que a gente lê, que a gente medita de dia e de noite. É dessa arma que a gente precisa a todo momento. O cristão precisa da palavra. E o texto mostra que essa palavra é de Deus, é do Espírito. Ou seja, a palavra tem sua origem no Espírito, seu poder vem do Espírito, sua eficácia depende do Espírito. Sem o Espírito, essas palavras são apenas informações para vocês. Então, embora devemos buscar intelectualmente um conhecimento para proteger a nossa mente, é necessário que o Espírito Santo regenere o nosso coração, nos faça novas criaturas, para entendermos essa salvação de fato. E com o Espírito isso se torna uma arma poderosa. E essa arma poderosa foi dada para ser usada. E esse significado de termos de usar essa espada, nós percebemos ao ficarmos sabendo qual o termo que Paulo usa para se referir à palavra de Deus. Vamos lá. Uma menção em grego rápida aqui, porque é uma palavra que certamente vocês já ouviram. Se não, é uma palavra fácil que vocês vão ouvir pela primeira vez, não tem problema. Mas alguns sabem que um dos termos que podem ser traduzidos por palavra é o termo logos. É um termo relativamente conhecido entre os cristãos. É o termo que está lá em João 1. E o verbo se fez carne. Aquele termo verbo, que também poderia ser traduzido como palavra, é o termo logos, na língua em que a Bíblia foi escrita. Mas Paulo usa outra palavra. E eu citei essa primeira para que vocês entendam que há uma outra conotação aqui. Ele usa uma palavra que enfatiza que é uma palavra pronunciada, declarada. Ou seja, não é apenas um conceito, mas é uma palavra que está em ação, que está sendo dita, que está sendo proclamada. Por isso, nós podemos entender o significado da palavra de Deus aqui como uma proclamação do Evangelho, a pregação, o ensino da Escritura. Ou seja, você tem uma espada, crente. Ela não foi dada para você para ficar no seu cinto, para ficar guardada, para ser um conceito na sua mente. Ela foi dada para você usar, para você proclamar, para você dizer, para você pregar. E eu pergunto aos irmãos, como então podemos usar essa palavra, já que ela deve ser proclamada? A gente pode responder essa pergunta nos lembrando da passagem de Jesus no deserto. Alguns devem se lembrar quando Jesus foi tentado no deserto e os evangelistas registraram isso.
A cada tentação, Jesus respondeu: está escrito. Primeiro, Satanás vem com a seguinte tentação. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe qual a tentação que Satanás estava desafiando Jesus aqui? Ele estava desafiando Jesus a duvidar do cuidado providencial de Deus. Ele estava argumentando que Jesus, ao duvidar de que Deus providenciaria tudo de que ele precisa, ele poderia usar seus poderes, seus meios para satisfazer suas próprias necessidades. A tentação é sutil, mas é clara. Use seus próprios meios egoístas para satisfazer sua necessidade, ignorando o Pai Celestial. Jesus estava sendo tentado à autossuficiência, à desobediência. E aí ele cita Deuteronômio e demonstra que confia em Deus. E para nós, como que essa tentação vem? A gente passa por situações difíceis, não é mesmo? Pode ser na área material, emocional, espiritual, sexual, profissional. Passamos por momentos e situações desafiadoras e difíceis, em todas as áreas da nossa vida. E Satanás nos questiona se realmente Deus está cuidando de nós. Você sente falta de algo, você quer algo, esse algo não vem, e Satanás questiona: Deus está cuidando de você mesmo? Você tem certeza? Você, desempregado, você emocionalmente abalado, o seu cônjuge sem te dar atenção, os seus filhos te desobedecendo, no trabalho ninguém te reconhecendo, você tem certeza que Deus está com você? É isso que Satanás nos questiona. A questão é: a gente vai viver por fé ou por vista? A gente vai viver acreditando que a palavra de Deus é verdadeira e fiel, ou a gente vai ser levado pelas situações? Quando enfrentamos necessidades materiais, em todas essas áreas que eu citei, somos tentados a resolver os nossos problemas através dos nossos próprios meios, ignorando a vontade de Deus. O que a gente tem que fazer? Está escrito. Eu não preciso disso, Satanás. Eu sei, eu estou passando por um momento difícil, mas eu não preciso me sujeitar às suas acusações e tentações. Porque eu tenho um Deus, porque Ele é comigo, porque Ele é fiel, porque no momento certo Ele vai providenciar tudo de que eu preciso. Saia daqui. Está escrito. A segunda tentação de Satanás foi a seguinte. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Olha como o diabo é sujo. Ele toma da ferramenta bíblica para acusar o próprio Jesus Cristo. Ele vai perguntar para você: não foi Deus que prometeu estar com você nesse momento de dificuldade? Ele usa uma estratégia astuta. Ele cita a promessa divina do Salmo 91. Ele argumenta que Jesus, se ele é filho de Deus, ele pode se jogar daquele lugar e miraculosamente Deus vai protegê-lo. Qual que é o desafio, a tentação de Satanás aqui? Ele está tentando Jesus a ter orgulho,
presunção espiritual. A tentação não era simplesmente pedir um milagre, que certamente seria desnecessário todo aquele espetáculo, mas a tentação estava em exigir que Deus comprovasse seu amor, comprovasse sua proteção, por um ato que o próprio Jesus provocaria. Então Jesus cita outro texto de Deuteronômio, rejeita o orgulho espiritual, demonstra confiança em Deus, que não exige comprovações milagrosas. Através da obediência humilde e simples, Deus nos sustenta. E para nós, como que essa tentação se mostra? Quando a gente quer determinar ou ditar o que Deus tem que fazer. Quando a gente demonstra tamanha frustração, insatisfação, tristeza, ansiedade por aquilo que Deus não nos deu, e a gente olha para Ele e fala, eu deveria ter isso, e o Senhor não está me dando. Quem o Senhor pensa que é? Só falta dizermos isso. E então a gente, por vezes, quer provocar a Deus, quer ditar o que Ele deve fazer por nós, e nos colocamos em situações de risco, por exemplo, em situações financeiras arriscadas, podemos dizer, Deus proverá, em vez de nos capacitarmos, nos prepararmos, arregaçarmos as mangas e trabalharmos. Em relacionamentos prejudiciais, a gente pode se iludir e pensar, não, Deus vai transformar o coração daquela pessoa. E eu percebo que aquele relacionamento não é correto, não é bíblico. Ou quando eu negligencio outras áreas da minha vida, área espiritual, área da saúde, ou tantas outras áreas, nós não podemos nos colocar deliberadamente em perigo, emocional, espiritual, físico, tentando Deus, pondo Deus à prova. Isso é errado. Por fim, Satanás tenta Jesus uma última vez. E ele diz o seguinte, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aqui nessa terceira tentação, o diabo está oferecendo algo que era de direito do próprio Jesus. Sabe quem é o rei do universo? Jesus. Sabe quem tem todos os reinos do mundo e a glória deles? Jesus. Mas o que era necessário para que Jesus tivesse o seu nome colocado acima de todo nome? O que era necessário para que Jesus pudesse ter essa alegria? Ele precisaria passar pela cruz. Satanás está dando uma alternativa que era sedutora, tentadora, porque aquele reino estava destinado para Jesus. Só que ele entende o seguinte, você vai ter tudo isso comigo, mas você não vai nem precisar sofrer. O significado profundo dessa tentação é que nós somos tentados a sermos absolutamente leais ao nosso Deus. Satanás poderia dar temporariamente tudo aquilo para Jesus Cristo, mas aquilo exigia adoração a Ele. Então Jesus rejeita isso, cita outro texto de Deuteronômio, reconhece que só Deus merece adoração, que o reino de Deus opera por meios morais e espirituais, por meio de uma jornada que por vezes envolve sofrimento. E a gente pode ser tentado da mesma forma. Preste atenção. Desde as crianças que estão aqui, até os mais velhos, nós somos tentados a trocar as promessas de Deus
pelas glórias passageiras deste mundo. E quando cedemos a essa tentação, adoramos a criatura em vez de adorarmos ao Criador. Perseguimos poder, prestígio, prosperidade, lascívia, através de meios que comprometem nossa integridade espiritual. A tentação nos seduz a buscar coisas fora da comunhão com Cristo, que exige: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A gente quer as coisas boas sem passar pelas dificuldades e desafios que vão nos levar a coisas gloriosas. O princípio que Jesus estabeleceu aqui é claro, e isso precisa nos ensinar. Nenhuma recompensa terrena justifica dividir nossa adoração ou comprometer nossa adoração exclusiva a Deus. Em todas essas tentações, Jesus não fica argumentando racionalmente com Satanás. Ele não compartilha o que ele está sentindo. Ele usa a palavra. E a palavra tem poder. Não essa palavra que a gente diz, mas a palavra de Deus. Porque o autor aos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Nós temos mais 2 lições aqui, para então partirmos para a nossa conclusão. A primeira lição é: leia e memorize a palavra de Deus. Você então poderá usá-la quando as tentações vierem. O salmista escreveu: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você vai ser tentado. Você vai ser constante e intensamente tentado. É só quando a gente consegue ter alguns versículos decorados, alguns conceitos bem firmados na nossa mente, que a gente consegue resistir ao diabo e então ele fugirá de nós. Fale a você mesmo, ore a si mesmo, relembre a si mesmo a palavra de Deus nos momentos de tentação. E segunda lição: não menospreze o poder da palavra de Deus. Tiago escreveu: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus é poderosa para nos salvar do inferno, da ira vindoura, do dia do juízo, mas para nos salvar diariamente das tentações, acusações e aflições que enfrentamos. E nós só podemos ter essa palavra de salvação porque Jesus Cristo rejeitou a sedução e tentação de Satanás, que queria fazê-lo não sofrer, mas então ele suportou a cruz. Ele ficou ali durante a ira de Deus sendo colocada sobre ele. E ali ele permaneceu quando foi zombado, quando cuspiram em seu rosto, quando disseram coisas horríveis para ele. Ele permaneceu firme, ele foi até o fim, sem falar nada, só pregando, só dizendo: está escrito. Então, naquele momento duro, doloroso, difícil, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e venceu a morte ao ressuscitar, venceu o poder do pecado. Eu e você podemos não pecar, ainda que tenhamos uma natureza pecaminosa, porque Cristo venceu a morte e o pecado naquela cruz. Então, meus irmãos, vistamos o capacete da salvação que protege a nossa mente, que alimenta a esperança em nós, que nos mantém firmes. E usemos a espada do Espírito, atacando o erro, confrontando Satanás, anunciando o Evangelho, transformando vidas. O capacete
nos protege. Protege a nossa fé. A espada proclama aquilo em que a gente crê. Feche os seus olhos, consagre sua vida ao Senhor. Peça a Ele para que o abençoe. Peça a Deus para que você não deixe de usar o capacete da salvação. E ao usá-lo, que não seja para se acomodar ou para se orgulhar, mas para estar seguro e protegido, para lutar com mais ousadia e coragem. Peça a Deus para que você não permita que a palavra de Deus fique guardada, mas que você a use nos momentos de tentações, de aflições e das acusações de Satanás. Consagre sua vida ao Senhor.